Bom, hoje a gente está aqui na nossa última reunião do ano, acho que tem mais gente chegando, essa chuva não ajuda. E eu queria, antes da gente chamar a nossa convidada de honra, palestrante doutora Ana Inês, eu vou falar só um pouquinho, como é a nossa reunião de encerramento do ano, eu acho que é interessante a gente dar uns resultados, uns dados, né, desse ano que a gente teve. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer ao Oxigenar, ao Ivan, a toda a equipe, que sempre esteve do lado, desde o início, a gente sempre fala isso, porque isso é muito importante. Então, o Ivan sempre esteve do nosso lado, desde o início da Liga, e continua, e continuará. Então, queria agradecer ao Ivan e toda a equipe do Oxigenar, a diretoria, doutora Andréia Bacelar, doutor Fernando Azevedo, doutora Valéria. Alô. Então, queria agradecer a todo mundo e todos os colaboradores também, que a gente tem um grupo que sempre está preocupado em ajudar nas reuniões e na programação. Bom, só para a gente resumir, esse ano a gente teve 6 reuniões. A gente diminuiu a quantidade até. Ano passado a gente fazia reunião mensal, esse ano a gente decidiu fazer uma reunião bimestral. A gente teve, em média, considerando os participantes presenciais e online, a gente teve, em média, uns 30 participantes, né, por reunião, né, considerando online e presencial. Claro que teve evento com mais, evento com menos. Na Semana do Sono, a gente fez 39 eventos, sendo 34 eventos presenciais. A gente teve 40 voluntários na Praia de Copacabana, que é um evento que a gente faz tradicionalmente no domingo, na Semana do Sono, que tem o Dia Mundial de Sono. Então, a gente teve quase 300, 400 pacientes, 400 da população, né? Pessoas que passavam ali, considerando de manhã e de tarde, que foram atendidos, mas ao longo da semana, e aí eu estava resgatando esses dados de todos os eventos que a gente fez, né, durante a semana, os dados que a gente mandou até para a ABS Nacional, a gente teve mais de 2.000 pacientes, né? 2.000 pessoas foram atingidas por toda a informação da medicina do sono, em todos os lugares, né? Hospitais, empresas, escolas. Então, eu acho que está todo mundo de parabéns, que participa ativamente. A gente precisa cada vez mais. Então, eu acho que está todo mundo ativamente. E em relação aos participantes da Liga Carioca, né? A Liga continua, né, sendo um grupo de WhatsApp, uma coisa absolutamente informal. E a gente começou com 120 participantes, né? Hoje, no início do ano, a gente tinha 157, a maioria médicos, a maioria otorrino, até dentre os médicos, mas a gente tem até biólogo, tem cardiologista, tem alguns poucos, mas a gente tem, com certeza. E nesse final, hoje eu vi que nós somos 176 membros na Liga Carioca do Sono. E o Rafael vai daqui a pouco, pode até já deixar, Rafael, eu vou deixar um QR Code que nem eu fiz no início do ano, que eu quis tentar catalogar, né, para a gente saber quem é que está participando do grupo, para a gente saber com quem a gente pode contar e até em relação à programação, para o que a gente pode abordar de tema, para todo mundo fazer um novo cadastro. Quem já fez, eu sei que a maioria já fez, mas eu vou pedir para todo mundo de novo, eu vou mandar isso no grupo, para todo mundo refazer o seu cadastro, para a gente saber o e-mail, o telefone óbvio que a gente tem, mas a especialidade, se é certificado de sono ou não, né? Se tem certificação de sono, que é importante até para o Rio de Janeiro como unidade, né? Como estado, a gente crescer e fortalecer, a gente precisa saber quem é que está ativamente e na parte acadêmica também. E em relação a 2025, haverá mudanças, principalmente a diretoria, a gente tem conversado sobre a Semana do Sono. Eu acho que todo mundo que participa
da Semana do Sono, principalmente do evento de Copacabana, percebe que a gente tem tido uma diminuição de adesão, uma diminuição do interesse até da população, às vezes, né? Chega de tarde, tá muito quente, às vezes o pessoal já não tem tanto interesse em tirar muita dúvida, mesmo sendo um totem super bacana, uma tenda super legal que a Oxigenar faz. Mas, enfim, a gente está tentando ter novas ideias junto com o pessoal. Até a gente fez uma reunião com o pessoal da Liga Baiana do Sono, que é um modelo para nós, porque já está há bastante tempo aí ativa, né, na ativa. Então, a gente pegou algumas ideias e a gente está pretendendo implementar algumas mudanças, tá? Nossa primeira reunião, então, como todo mundo sabe, a nossa primeira reunião é um preparativo para a Semana do Sono, basicamente, de 2025. O Dia Mundial do Sono do ano que vem vai ser dia 14 de março, desculpa. Então, a gente está pensando em fazer a nossa reunião num sábado, dia 15 de fevereiro, e aí já vai mudar, né? Porque, quer dizer, teve um ano que a gente até fez num sábado, foi antes da pandemia, 2020. Então, a gente deve fazer a nossa primeira reunião de 2025 num sábado, em fevereiro, para a gente conseguir organizar, captar. Quanto mais gente, o pessoal do interior, a gente quer tentar resgatar para participar ativamente da Semana do Sono. A população, os colegas médicos, muitos não sabem ainda nada sobre o sono, então a gente precisa muito divulgar esse assunto para todo mundo. Bom, acho que era isso que eu queria falar. E agora a gente vai ter como nossa última reunião do ano a palestra, a apresentação da doutora Ana Inês Bronstein, que é especialista em cardiologia pela SBC, especialista em arritmia e eletrofisiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, mestre em cardiologia pela UERJ, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, diretora administrativa da SOCERJ, coordenadora do Centro de Síncope e Desautonomia do Hospital Procardíaco e responsável pelos exames de tilt test da clínica Fonte Imagem, e vai falar um pouquinho para a gente sobre desautonomia e distúrbios do sono. Obrigada mais uma vez pela presença. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, um grande prazer, porque sono é uma grande incógnita, né? Acho que é isso. E quando a gente percebe que o cardiologista está começando a interagir, que nosso papel é esse, tem que ser, é uma felicidade. E eu tive a honra de trabalhar mais de 20 anos com o Fernando no Copador, então fiquei muito tempo à frente do setor de arritmia da rede, né, do Copa. A gente começou o setor em 2001, já muitos anos, e o Fernando era o meu assessor da pneumologia, porque um cardiologista sem um pneumologista ele não vive, não sobrevive. E aí depois, na arritmia, a gente começou a ter vários protocolos no hospital, e o mais forte foi o protocolo de síncope, que começou em torno de 2004, quando as coisas ainda estavam meio nebulosas, o como tratar um paciente que desmaia. E aí eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fiquei na McMaster, na universidade, que é uma universidade de pesquisa maravilhosa, que já tinha um centro de desautonomia, como tem vários no mundo inteiro. E eu digo que a partir daí, em 2005, abriu um portal para mim, como cardiologista e arritmologista, que nunca mais eu voltei atrás. Então, assim, quando a gente vai ver um paciente que desmaia, que tem uma desautonomia, que tem uma tonteira, que tem uma fraqueza, que tem uma palpitação, muitas vezes, como cardiologista, a gente chega olhando só o coração, né? E aí eu comecei a perceber, na frente desse protocolo, que a maioria dos pacientes não era para eu botar um marca-passo ou fazer uma ablação. E aí a gente não entendia direito o que estava acontecendo, né? Então, eu vou tentar resumir um pouco, é um assunto um pouco denso, né? Eu vou tentar falar de uma coisa, uma forma mais simples, mas se tiver muito pesado, vocês levantam o dedo e falam, peraí, abaixa aí a bola, tá? Então, vamos começar falando quando a gente... Pode passar para mim? Tem o passador. Tem o passador. Então, quando a gente começa a falar... Na verdade, vocês sabem muito mais sobre sono do que eu, né? Eu sou uma iniciante no sono. Mas hoje eu posso te dizer que 95% dos meus pacientes que chegam para mim com desautonomia têm distúrbio do sono, né? Isso já me chamou a atenção há algum tempo,
há muito tempo, na verdade, mas faz parte da nossa anamnese hoje obrigatória perguntar como é que é o sono. E normalmente o paciente subestima. Ele fala: não, eu durmo muito bem, eu não ronco. E a gente tem que brincar. Como que você sabe? Você está dormindo, né? E aquela questão de levar na esportiva para conseguir a adesão do paciente. Mas o que que acontece com o ser humano? A partir do momento que a gente virou bípede, a gente arrumou um grande problema, né? Porque a cabeça, o cérebro, está no ponto mais alto e a gravidade está atuando de cima para baixo sobre a nossa circulação, né? Então, quando a gente passou a ter a posição, assumir a posição ortostática, acho que não está entrando aqui. Ah, entendi, aqui, né? Bom, mas deixa para lá. Então, tem que botar aqui? É o laser que eu queria. É o laser que não está entrando. Não, mas não tem problema, dá pra gente. Então, quando a gente começou a ficar em pé, a gente manter o fluxo sanguíneo do coração até o cérebro passou a ser um grande desafio, e para isso foi necessário a evolução desse sistema, que é o sistema nervoso autonômico. O que que é o sistema nervoso autonômico? Nada mais do que uma interação entre o sistema nervoso central, uma área do sistema nervoso central, que vai fazer a mediação com os órgãos efetores, com os órgãos que vão dar o sinal do que está acontecendo, na verdade, com todos os órgãos através da via, que é o simpático, parasimpático e sistema entérico. Então, na verdade, nós somos uma rede neural. Todo o nosso funcionamento é automático na maioria das vezes. Ninguém fica pensando, eu vou respirar. A gente pode até respirar mais fundo, mas a respiração é uma coisa involuntária. Assim como todos os esfíncteres, o batimento cardíaco, a pressão arterial, a nossa regulação de temperatura, regulação hormonal. Então, o sistema autonômico, na verdade, é o grande chefe, né, de toda essa participação. Então, ele vai regular a nossa homeostase, tanto em repouso, como no estresse físico, no estresse mental, nas mudanças posturais. Ele precisa estar agindo. Então, ele age na maior parte do tempo que a gente está em atividade através do sistema simpático. O que é o sistema simpático? Nada mais do que uma cadeia de fibras, né, de neurônios pré-gangliônicas que se originam na coluna. Então, o simpático está ali nessa região torácica, tóraco-lombar, e esse sistema ele vai mediar, então, as nossas reações de fuga ou luta, né? É a nossa reação do dia a dia. Ele vai agir de uma forma recíproca com o sistema parasimpático, que é o modulador do simpático. Então, toda vez que a gente tem um pico de pressão, nesse momento em seguida, a gente tem o vago tentando modular esse aumento de pressão através do barorreflexo que a gente vai falar. Então, o vago é importantíssimo, seria como se fosse o yin e o yang, né? Então, o simpático é o yang e o vago é o yin, e eles estão sendo modulados o tempo inteiro durante a nossa atividade, tanto em repouso, como no sono, como na atividade física, né? Então, as fibras do sistema vagal saem da região cervical ali, núcleo estriado e medula sacral, tá? Então, essa é a disposição anatômica dessa complexa rede neural. E quando a gente fica em pé, o que que acontece? Então, em torno de 25 a 30% do nosso volume sanguíneo circulante, ele está na região torácica. Então, quando a gente levanta, só por a gente levantar, a gente tem uma mobilização desse sangue para a região inferior do corpo, e especialmente na região esplâncnica e membros inferiores, e é uma questão de segundos, tá? Então, em poucos segundos, a gente tem uma queda muito grande do débito cardíaco e uma diminuição do retorno do sangue para o coração direito. Então, se não fosse o sistema autonômico, a gente ia levantar e cair, né? Para pensar. O planeta está rodando, a gravidade em cima da gente, e a gente levanta e anda, né? Então, o que que acontece nesse momento? A gente tem sequestro venoso, diminuição do débito cardíaco para o coração direito e, rapidamente, uma ativação reflexa simpática, automática, que vai gerar o quê? Vasoconstricção. Então, esse é o modelo de retorno venoso principal. Então, nessa hora, nossa frequência cardíaca vai aumentar, a pressão arterial vai subir e a gente mantém o fluxo cerebral. E como isso é feito? Isso é feito por vários mecanismos, a gente coloca aqui de uma forma mais simplista, mas os mecano e baroreceptores que a gente tem no arco aórtico, seio carotídeo, no coração, no pulmão, eles estão o tempo inteiro mediando esse processo através do sistema nervoso autonômico, tá? Além disso, o sistema renina, angiotensina, aldosterona,
aumentando a absorção de sódio, aumentando a atividade simpática renal, a liberação de substâncias como vasopressina, norepinefrina e, como a gente estava conversando, a atividade muscular. Então, para a gente se manter em pé, a nossa atividade muscular é fundamental nesse processo também de retorno, tá? Mediado pelo sistema simpático. E a gente tem um tipo de reflexo também dentro das artérias, que é o baroreflexo, né? O baroreflexo, ele modula a nossa pressão. Então, quando eu tenho um aumento transitório de pressão, porque eu comi um pouco mais de sal, porque eu dormi mal, fiquei estressada, ou estou fazendo um exercício físico mais vigoroso, esses sensores, eles entendem que está havendo um estiramento, né, nessa artéria, e eles vão diminuir a atividade simpática. Isso está acontecendo o tempo inteiro no nosso corpo, né? Então, diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração do coração e a resistência vascular sistêmica, e aí a nossa pressão volta para o valor normal. O que acontece com o envelhecimento e com o adoecimento desse sistema baroreflexo? A gente começa a ter aumentos maiores de pressão e esse sistema simplesmente reseta por um valor maior, porque está continuamente aumentando. Então, ele vai perder a habilidade de diminuir a nossa pressão. Então, olha como é sério isso. Então, todos os fatores estressores para o meu baroreflexo vão aumentar o meu risco cardiovascular. É isso que a gente vai falar aqui, tá? Os distúrbios do sono são parte disso, né? Então, quando eu tenho um sistema nervoso simpático cronicamente ativado, eu tenho mais chance de hipertensão, e esse é o mínimo que eu posso ter, por um excesso de contração dos vasos, por um trabalho cardíaco maior, um aumento da secreção de renina, angiotensina e absorção de sódio pelo rim, aumento do tráfego simpático no coração, no vaso, no rim, aumento do drive adrenérgico na musculatura esquelética. Isso está acontecendo como forma de compensação, né? E aproximadamente 40% dos pacientes que têm hipertensão arterial essencial têm essa liberação alterada de norepinefrina cardíaca e renal. Então, é um problema sério, né? Isso, só o fato da gente estar envelhecendo, a gente já está causando um dano para esse sistema. O envelhecimento é o principal fator para esse sistema começar a adoecer. Pensa bem, desde o momento que a gente deixou de engatinhar e levantou, esse sistema está funcionando até a hora que a gente vai morrer. Porque, como não vamos cuidar dele, né? Como não? Impossível, né? Então, o fato da gente envelhecer, ter mais tendência à hipertensão por conta dessa disfunção do baroreflexo, promove mais arritmia, mais doença renal e alteração do baroreflexo, que vai se perpetuando. E aí a gente vai ficando mais frágil, tendendo a fazer mais hipotensão postural, que é o que acontece com o desautonômico. Então, você pergunta, quais são as causas de desautonomia? O envelhecimento é uma causa isoladamente importante. Só que isso não era muito valorizado. Então, hoje, durante muito tempo, a gente ainda tem essa dificuldade. Você pergunta, você examina o seu paciente, mede a pressão deitado e em pé? Quantas pessoas fazem isso no consultório? Pouquíssimas. E é uma coisa fácil da gente fazer. Então, a hipotensão postural, que é a principal manifestação de um desautonômico, muitas vezes a primeira manifestação, ela é muito negligenciada, tá? Então é aquela brincadeira do teto preto. Eu gravei um vídeo agora para a Sérgio, que a gente tem que usar a linguagem do leigo, né? Então a chamada do vídeo é: você já teve teto preto? Então eu pergunto aqui, quem aqui já teve teto preto? Que é levantar e ficar... Eu já tive. Você já teve? Quem aqui já desmaiou? Eu também. Então, olha só, 40% da população do planeta pode ter um desmaio na vida. Claro, a gente está em pé, a gravidade está em cima da gente. Mas o problema é quando isso fica muito frequente ou quando esse paciente não desmaia, mas ele está com uma intolerância ortostática. É uma dificuldade para ficar em pé. É uma fadiga crônica, é uma perda de força muscular. Fez toda a investigação clínica, cardiológica, neurológica e ninguém consegue entender o que esse paciente tem. Então, quando a gente vai medir a pressão dele deitado em pé, ele tem uma queda da pressão sistólica acima de 20 e ou da diastólica acima de 10 e maior ou igual, e ele tem sintoma postural. Então, já abre o nosso raciocínio. Pô, se esse paciente pode ter, é medicamentoso, ele está desidratado? Não, não tem nada disso. Então, a gente já tem que começar a pensar nessa disfunção. Então, a hipotensão postural é um marcador de risco cardiovascular. Se você é diabético e tem hipotensão postural, se você tem doença coronariana e tem hipotensão postural, se você tem um pior prognóstico. O seu cérebro está deixando de receber fluxo.
Isso é muito básico, isso é muito fácil da gente entender. Então, maior risco de AVC, demência, existe o AVC hipotensivo, né? Síncope, os traumas, os problemas pulmonares, né, por baixo fluxo. E associado, pode ter uma doença pulmonar por hiperreatividade, que também está relacionada ao sistema autonômico, e por aí vai. E o que que a gente vê na prática? As pessoas conhecem muito a síncope vasovagal. Todo mundo conhece, né? Ah, isso é vasovagal. Só que é que nem labirintite, né, gente? Toda tonteira é labirintite, porque é mais fácil, é o diagnóstico que todo mundo conhece e caiu na boca do povo. Então, a síncope vasovagal caiu na boca do povo, mas a maioria das desautonomias não é por vasovagal. O que que é o vasovagal? Eu tenho uma falta de modulação simpático-vagal transitória, eu não tenho doença nesse sistema. Eu levei um susto, vi sangue e desmaiei. Então, tem gatilhos envolvidos, gatilhos emocionais. Eu tive uma dor de barriga, uma cólica menstrual e desmaiei. E fora desses eventos, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Eu não tenho uma doença autonômica, tá? O que que a gente começou a ver? Apesar do vasovagal ser o mais comum, o mais frequente, o mais benigno, algumas pessoas tinham 3 vezes por semana desmaio. Então, esse paciente, é um paciente que não tem nada. Isso é psicológico. Então, muitos pacientes foram negligenciados porque os exames eram negativos. Mas, assim, a gente não tinha uma investigação apropriada para o sistema autonômico. Hoje a gente já conhece. Mas esse outro perfil, que é a falência autonômica, olha a diferença. O vasovagal, ele tem momentaneamente uma alteração entre o simpático e o vago. E normalmente é o quê? O simpático está ali muito exacerbado, de repente ele fala assim, cansei. Tchau, gente, vou embora. E aí o vago entra. Então, se achava que era uma doença do vago, mas não é, é uma desmodulação. E o vago entra causando vasodilatação, bradicardia e muitas vezes assistolia nesses pacientes. Então, alguns pacientes têm convulsão por hipotensão, só desautonomia. Então, faz milhões de investigações neurológicas, chega com aquele saco de exame que você já conhece, né, Fernando? Eu alivio um pouco o Fernando, que já chega com um pouco mais preparado. Mas é isso. Esses pacientes são de difícil diagnóstico, porque é uma coisa assim, é uma alça fechada, é até difícil estudar o sistema autonômico, mas hoje a gente tem mais recursos. Então, o doente com desautonomia, o que que ele tem? Áreas de disfunção do sistema autonômico, seja ele no cérebro, na medula, nos nervos, nas fibras pré e pós-gangliônicas, ou nos receptores, ou no receptor do vaso, ou aqui no nó sinusal, no nó AV, tá? Então, a gente vai ter uma bradicardia ali que não responde a nada, é aquele paciente que você põe em pé, ele fica hipotenso e a frequência não aumenta. O que que ele tem? Falha do barorreflexo, além de várias outras coisas que a gente vai falar aqui. Bom, mas você está falando tudo isso, o que que o sono tem a ver com isso, né? Então, quando a gente teve a Covid, a pandemia, teve várias coisas ruins, mas teve muita coisa boa na pandemia. Uma delas foi o aumento do número de publicações nessa área. Então, coisas que a gente já estava estudando há 20 anos, as pessoas começaram a entender, porque saíram muitos artigos dizendo o seguinte: pacientes com Covid têm sintomas desautonômicos e esses sintomas se correlacionaram também com alterações do sono. Epa, peraí, tem alguma coisa aí. Então, essa doença que todo mundo conhece, passou, ajudou a gente também a desvendar alguns mistérios da disfunção autonômica. Então, o que que eu tenho que entender hoje, 2024? Pode ser que daqui a 2 anos a gente tenha informações novas. É que toda disfunção autonômica, ela tende a piorar dependendo dos gatilhos que esse paciente eles não estão sendo identificados ou não estão sendo ensinados para que o paciente evite esses gatilhos, tá? Então, o que que eu preciso? Eu acho esse slide maravilhoso, é um artigo recente. Eu estou numa corda bamba, então todo paciente desautonômico está numa corda bamba. Você levanta de manhã, a pressão cai, você não consegue andar, tem que deitar. Só que essa corda bamba, ela pode ser mais organizada se eu consigo equilibrar o vago e o simpático. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que fazer. Não, a gente não trata a desautonomia, a gente equilibra essas funções. Então, como é que eu sei? Eu estou envelhecendo, tenho que me preparar, porque esse sistema já vai envelhecer naturalmente por isso. Eu não faço atividade física, eu passo o dia inteiro sentado vendo televisão. Eu não durmo as horas que eu tenho que dormir. Ou eu tenho uma apneia do sono, ou eu tenho uma insônia, ou eu tenho outras alterações, parasômnia, todas as alterações, narcolepsia, enfim. A gente vai falar aqui.
eu estou piorando os gatilhos de disfunção autonômica, eu estou acrescentando. Então, se eu tenho uma inflamação, se eu faço uma influenza, se eu tenho uma infecção urinária, se eu tenho uma cardiopatia, e o que que é isso? É o idoso, né? Está o tempo inteiro vulnerável a esse cenário. E o que que a gente vai ver na prática? Esse paciente normalmente tem uma pressão alta durante o sono. Mas por que isso? Eles retêm uma volemia central quando estão deitados. E quando a gente deita, a gente tem uma ativação do vago. Eles fazem o contrário. Então, quando eles deitam, eles ativam o simpático. E quando eles levantam, eles ativam o vago. Então, você tem hipertensão supina e hipotensão postural. Poxa, mas aí é difícil, né? Então tem que ficar o dia inteiro deitado. Era o que acontecia com esses pacientes. Ah, é deprimido, ou é idoso que vai ficar acamado. Hoje, já tem um tempo, a gente faz o contrário, a gente vai tirar eles da cama, a gente vai reabilitar esse paciente, mas eu preciso entender que tem um ponto essencial para eu conseguir reabilitar esse paciente, que é tratar a apneia do sono. Então, se eu não trato a apneia, se eu não diminuo a poliúria noturna, a nictúria, se eu não trato a hipertensão supina, que na verdade a gente não vai baixar muito essa pressão também, esse paciente no dia seguinte, quando ele levanta da cama, ele vai cair. Ou ele vai ficar tonto, ou ele vai ficar fraco, né? Então, essa balança aí que a gente tem que trabalhar para organizar esses pacientes. E a gente tem, assim, coisas simples, como fazer um mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, e a gente vai observar, esse paciente faz picos e vales. Então, uma das características dessa doença é uma labilidade pressórica. Então, o paciente fala assim, doutora, minha pressão está 16, daqui a pouco ela está 8. Aí eu falo assim, para de medir. Por quê? Se tiver 16, ele vai aumentar o remédio da pressão. Se tiver 8, ele vai tirar. Então, ele passa o dia, no início é assim, a primeira consulta é tentar convencer que essa é a doença dele. Então, esses picos e vales, a hipertensão supina, tudo isso a gente vai modulando, é quase uma alquimia. Eu vou dar uma medicação normalmente no horário onde ele tem mais hipertensão, eu vou diminuir os antihipertensivos da manhã, eu vou tirar o diurético, talvez tenha que tirar o beta-bloqueador, porque ele é mais bradicárdico. Então, a avaliação do sono, ela passa também pela avaliação pressórica no sono. Então, não adianta ficar medindo a pressão só no consultório, tá? E aí, quando fala assim, Ana, vamos ver o que isso tem a ver com sono, assim, cientificamente. Várias publicações, assim, eu não trouxe muito tanto, porque senão a gente ia ficar 1 hora falando aqui. Mas de uns 3 anos para cá, esse artigo é de 2016, é um artigo bem interessante, de uma revista de medicina do sono, né? E que ela fala o seguinte, as células que regulam o nosso sono e a nossa vigília, elas estão diretamente relacionadas às áreas do sistema autonômico. Eles têm uma correlação muito próxima. A fase não REM do sono é uma fase de estabilidade autonômica e predomínio do vago, do parasimpático. É aquele início do sono, onde a gente vai ter maior recuperação metabólica, né? A fase mais rica, né, do sono. Não sei se estou falando besteira, mais rica, mas assim, é uma fase importante do ponto de vista autonômico. Quando a gente entra no sono REM, a gente tem mais instabilidade autonômica. Então, é a fase de atividade simpática muito intensa e atonia muscular. Não é isso? Tá certo? Então, nessa hora, eu falo que é um treinamento do simpático. Eu acho isso maravilhoso quando a gente assiste as aulas e vê, tá dando para... O que foi? Não tá? Ai, desculpa, eu nem percebi. Ah, tá, deve ter apertado. Tá me ouvindo agora? Para mim não mudou muito. Então, desculpa. Então, essa fase do sono REM, que é o sono paradoxal, é uma fase muito importante do ponto de vista autonômico, porque é onde eu tenho um predomínio de tráfego simpático. E quando o paciente tem doença do sono REM, ele vai ter mais doença cardiovascular, tá? E mesmo os pacientes que têm apenas privação de sono, isoladamente, ele já tem esse aumento do drive simpático. Isso já está comprovado, tá? Além da síndrome das pernas inquietas e hoje uma correlação com as doenças neurológicas como Parkinson, corpúsculos de Levy, Scheidegger. Essa função autonômica está sendo muito valorizada na avaliação desses pacientes. Tá? Então, tem um diagnóstico diferencial enorme. A apneia do sono foi só o início dessa jornada, foi onde a gente começou a ver que tinha um problema, mas
a pontinha do iceberg. A gente tem muito mais modelos de alterações do sono, e aí vocês sabem muito melhor do que eu isso, que a gente começa na anamnese, principalmente do paciente mais idoso e daquele paciente pós-Covid, é muito comum. E crianças que já têm distúrbio do sono desde bebê. A gente trabalha com desautonomia em criança, marca passo, às vezes em bebezinho. Com asistolias, aquela perda do choro, a morte súbita na criança. Quanto tem a participação autonômica? Desculpa. Quanto tem de participação autonômica nesse mecanismo é uma coisa que está sendo muito avaliada. E os diagnósticos diferenciais neurológicos, epilepsia, doenças psiquiátricas que também dão distúrbio do sono, mas que de alguma maneira vão contribuir para aumentar essa atividade simpática, aumentar o risco de doença cardiovascular, tá? As publicações nessa área, elas são antigas, 2012, 2014, não é uma coisa nova. Eu lembro que antigamente a gente via uma sistolia durante o sono, botava marca-passo no paciente. Eu peguei essa fase, né? Eu tenho 34 anos de formada. E hoje a gente trata com CPAP. E é até difícil que o paciente vem para a gente para botar um marca-passo, né? Eu trabalho com isso, poderia colocar. Mas a gente sabe que não é assim, porque na vigília ainda não tem nada. É uma sistolia, uma pausa durante o sono, isso é modulação vagal. Então, quando eu entendo isso e explico para o paciente, e ele entende que ele não vai morrer dormindo. Claro que depois de uma investigação apropriada, tá? Então, os pacientes com apneia do sono, eles têm mais risco cardiovascular de arritmias ventriculares. Essas são mais graves. Então, se eu tenho uma bradicardia, é menos importante. As pessoas têm muito medo da bradicardia durante o sono, mas é o modelo do sono. O modelo do sono, a gente fica mais bradicárdico, né? Tá? E o primeiro posicionamento da Sociedade Brasileira sobre o assunto foi em 2018, correlacionando fortemente os distúrbios do sono, a apneia, com doença, hipertensão, doença coronariana, aumenta o risco de AVC, insuficiência cardíaca, arritmia. Eu lembro em 2012 me chamaram para dar uma aula no Congresso Brasileiro de Arritmia, que era fibrilação atrial e apneia do sono. Eu fiquei meio chateada, achei que tinham me dado uma aula que ninguém queria dar. Mas, na verdade, era a época que estavam saindo o resultado do trabalho de 10 anos do sono. Foi a partir daí que aquilo. Falei, peraí, eu tenho que saber isso, né? Então, às vezes, a gente não está preparado, a gente tem que entender que a gente tem que escutar, né, o que está acontecendo e ir para a literatura. Então, na verdade, essa hiperatividade do sistema simpático associada à obesidade, resistência insulínica, apneia do sono, vai aumentar a atividade simpática, aumentar a atividade do sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumentar a reabsorção de sódio pelo rim, a contração e aumento da resistência. A gente no tilt test, a gente tem uma bioimpedância e a gente vê a resistência do vaso acontecer ali, um valor numérico, né, durante 1 hora de exame. A força de contração do coração, isso tudo, se não bem modulado, vai gerar o quê? Hipertensão, disfunção endotelial, aumento da espessura arterial, né, que hoje a gente mede isso. Antes do paciente estar hipertenso, você já começa a ter os sinais. Então, eu não vou esperar ele ficar hipertenso, eu vou tratar antes, eu vou modular isso antes, né? Esse eu acho que é a nossa grande sacação hoje dentro da cardiologia. Porque o médico é treinado a tratar a doença, né? A olhar especificamente aquele órgão doente. Mas o que veio antes da doença? Então, hoje a gente está nessa era. É o antes, é a prevenção. Então, todas as doenças do ser humano que aumentam a mortalidade cardiovascular, elas têm uma correlação com sobrepeso, com apneia, enfim, que uma coisa vai puxando a outra. Tá? Então, a apneia do sono, distúrbios autonômicos e alterações de pressão é uma coisa tão séria porque a pessoa não tem só o distúrbio durante o sono, ela passa o dia com a atividade adrenérgica aumentada. Então, o paciente, ele dorme mal, ele não modula, ele aumenta o drive simpático durante o sono, reduz o tônus vagal, reduz a modulação da frequência cardíaca durante o sono, que a gente precisa fazer, e durante o dia ele vai ter ali o sistema simpático muito alterado e aumentando assim o seu risco cardiovascular. Claro que os fatores são múltiplos, né? Fatores mecânicos, né? Fatores de se bebeu álcool, se não bebeu, né? Até volta aqui, né? Se comeu muito sal, fez alguma viagem, usou alguma droga, tá sobrepeso, qual é a qualidade do sono? Mas não tem como tratar isso se a gente não olhar essa integração completa e entender que um distúrbio do sono pode levar a mudanças do humor nesse paciente, depressão,
surtos, né, de mudança de comportamento. Então, o sono, ele tem um papel também regulatório no nosso comportamento do dia a dia, né? E às vezes esses pacientes são tratados apenas com drogas psiquiátricas, que vão piorar o processo desautonômico, né? Essa é a nossa, eu acho que é o nosso maior desafio hoje com as desautonomias. E o que chama mais atenção e que preocupa quando uma pessoa tem uma história familiar, pai com Alzheimer, mãe com Parkinson, a gente está vendo cada vez mais, né? A gente tem que olhar o sono. Por quê? Porque existe uma correlação hoje bem documentada da redução da variabilidade da frequência cardíaca durante o sono e a correlação com o aumento de risco de doença neurológica como o Parkinson, corpúsculo, as demências, né, de uma forma geral, tá? Então, como é que a gente analisa isso? Existem softwares de análise de variabilidade da frequência cardíaca. A gente pode fazer isso com Holter, a gente pode fazer, mas existem softwares específicos que vão me dizer assim, olha, o seu drive adrenérgico está desmodulado, né? Você precisa fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Tratar a apneia, reduzir o sono, fazer exercício, controlar a pressão melhor, aumentar a sua hidratação, uma série de coisas. Tá dando muito trabalho viver, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu chego a essa conclusão. Então, a gente está vivendo muito. O ser humano foi feito, o Homo sapiens era para durar 20 anos, 30 no máximo. A gente está vivendo 90, 100, mais de 100. Eu tinha paciente mais idoso, morreu com 107 e andando para o consultório, tá? Então, é isso. As doenças que a gente chama de sinucleonopatias, elas têm uma forte correlação com os distúrbios do sono. E a outra, não sei se vocês conhecem esse termo, que é a falência do sistema linfático. Vocês devem saber, e é uma coisa realmente mais nova, que é o sistema que vai drenar o excesso de proteína através do fluido cérebro-espinhal e vai diminuir a agregação proteica. Então, quando eu tenho alterações da pressão durante o sono, normalmente um não dipping, né? É aquele paciente que não faz o descenso noturno, ou tem hipertensão noturna, ele vai, junto com um distúrbio do sono, seja ele qual for, pernas inquietas, insônia, apneia, ele tem mais risco de progressão para demência vascular. Isso é sério, né? Eu marquei já a minha polissonografia, hoje, quando eu estava fazendo essa aula, tá? Então, não é brincadeira. A gente está envelhecendo mais e esse é um trabalho interessantíssimo, que ele mostra o seguinte, se eu tenho já uma genética e tenho um meio que pode me provocar essa doença, mas eu começo a ter muita disfunção autonômica, o meu prognóstico cognitivo é pior. E o que isso quer dizer? Se o paciente tem Parkinson e abre logo um quadro com hipotensão postural, porque o Parkinson pode não ter desautonomia, né? Ele tem um pior prognóstico. Então, quanto mais eu deixo evoluir essa doença autonômica, pior é o prognóstico, mais rápida a evolução desses pacientes. Alguns pacientes têm Alzheimer, Parkinson, demência, e eles vêm bem, né? Vêm ali, outros evoluem muito rápido. E uma das causas, hoje a gente sabe, é a disfunção autonômica. Obviamente, você diminui fluxo cerebral, né? E quando a pessoa desmaia, ela desmaia porque o cérebro não está recebendo aquele fluxo e ele, como uma defesa, ele fala, peraí que eu tenho que entrar no modo econômico. Então, são pessoas que a gente compara a uma hibernação. Alguns ficam hibernando mesmo, eles não têm reserva energética, né? Para ficar em pé. É simplesmente isso. E aqui uma coisa interessante, que é a correlação das pernas inquietas com essa alteração do barorreflexo. Olha como isso é profundo, né? Então, tem gente que brinca, acha engraçado, eu me mexo a noite inteira, eu bato na minha mulher. A gente ouve isso direto no consultório e tenta explicar para os pacientes que isso não é normal, né? Tem uns até que querem bater na mulher mesmo e aproveita. Mas isso é um distúrbio grave, né? E piora essa modulação. Outro estudo interessante, mesmo os pacientes com insônia, quando você vai fazer a neurografia, né, para ativação simpática muscular, ativação simpática no músculo, a gente no Rio no Brasil tem poucos lugares que fazem isso, né? Lá no Canadá a gente via mais, mas esses pacientes têm uma atividade muscular adrenérgica aumentada. Quando eu coloco eles num protocolo de reabilitação, eu vou capturar esse excesso de sistema assim, da adrenalina por um movimento. Então, eu vou diminuir essa hiperestabilidade. Estava conversando sobre isso, a importância da reabilitação física nesses pacientes. Mas aí tem o outro lado, o paciente está desmaiando, chega lá no consultório, doutor, o médico mandou fazer exercício, eu fico em pé, eu caio na esteira.
Então, como eu vou mandar um paciente desse fazer exercício em pé na esteira? Não dá. Eu tenho que começar com exercício deitado, sentado, de força muscular, de modulação. E além de todo o resto, medicação, aí tem uma. E tratar o sono também. Então, é um paciente complexo, é um paciente que precisa de uma equipe multidisciplinar desde sempre. Todas as publicações falam sobre isso. É fono, é o dentista, é o pneumo, é a fisioterapia. É impossível, é a parte psicológica, que são pacientes com uma associação maior de mudança de humor mesmo. Então, eles não engajam no tratamento, eles estão cansados, né? Tá? Outra coisa importante que é, assim, é muito comum essa confusão com a síncope vasovagal, né? O paciente que tem narcolepsia ou cataplexia. Eu fiz uma online recente de uma menina que morava em Brasília, que durante a consulta ela fez isso aqui, ó. Pode ser um psicogênico? Pode, né, gente? Pode ser uma causa psicogênica, mas a gente tem que excluir as outras causas. Então, a entrada do sono REM durante a vigília faz a pessoa dormir, né? Que vocês já conhecem mais do que eu sobre isso. Mas a diferença é que a cataplexia, que é a perda do tônus, no vasovagal a pessoa cai de uma vez. A cataplexia a pessoa vai desmontando, assim. Então, a importância de você ter o vídeo, né, a gravação do vídeo. Hoje, a maioria dos lugares tem uma câmera. Então, é uma recomendação da diretriz europeia de 2018. Todo paciente tem desautonomia, que desmaia, que tem perda transitória da consciência, você tem que ter imagem do que está acontecendo. A gente recebe muitos vídeos, tem até uns casos engraçados, né? O paciente chegou uma vez no Copador, síncope, saiu da praia, tinha bebido um pouco, aí eu desmaiei. Recuperamos o vídeo da rua. Ele foi assaltado, levou um soco, caiu de cabeça. Eu falei, acabou sua investigação de síncope aqui. Olha que coisa boa, né? Não precisou ficar fazendo muita coisa e tudo bem. Então, a narcolepsia também tem uma relação com doença cardiovascular. Existe uma diminuição da pressão durante o dia e do batimento e aumento durante a noite. Então, olha a importância da gente olhar o dia e a noite, né? A vigília e o sono desses pacientes. E o que é pior? Esse paciente muitas vezes tem sintomas mais genéricos, não só cardíacos. Então, alteração de digestão, alteração de micção, né? A sensação que o paciente tem é que que ele tem uma maldição, ele não entende. E tudo dá normal. Então, dependendo de quem está investigando, olha, eu não vejo nenhuma doença. Eu lembro que o primeiro congresso que eu fui fora do Brasil, da Sociedade Americana de Desautonomia, a abertura do congresso era um slide com uma mulher, que é mais comum em mulheres, as desautonomias, até por questões hormonais, tanto antes da menopausa como na menopausa. E o médico, a mulher com várias queixas, o médico falava, a senhora não se encaixa em nenhuma doença. Então, o desautonômico, ele tem esse estigma, ele às vezes demora a ter um diagnóstico, é uma média de 7 anos para se fechar um diagnóstico, se não for apropriadamente investigado, né? Além disso, a gente pode ter realmente as bradicardias ictais, né? Então, eu posso ter um distúrbio do sono levando a uma alteração de atividade cerebral e arritmia. Então, a correlação entre o cérebro e o coração, ela pode gerar batimentos lentos ou assistolias. O que a gente tem que saber, aonde começou? Começou no coração? É uma doença primária elétrica? É uma doença extrínseca? Isso dá um pouquinho de trabalho, mas é isso que a gente tem que fazer. Já está acabando, eu vou falar um pouco como a gente investiga isso. Então, não é tão fácil investigar. O tilt test é um dos métodos. O tilt test é um método de ortostatismo passivo, ou seja, a cama levanta, o paciente fica numa inclinação em torno de 70 graus, e aí ele perde atividade muscular para o retorno. Então, eu estou olhando fluxo mesmo, puramente, né? É um teste em torno de 35 minutos de ortostatismo, em torno de 20 na posição deitada. E na posição deitada, quando a gente pede para o paciente fechar o olho, a gente apaga a luz, a gente já está vendo se ele está hipertenso, se ele está taquicárdico, ou se ele consegue. Eu falo, finge que você está dormindo, finge que você está no Caribe, aí começa a falar umas coisas assim, faz uma respiração profunda, você vê direitinho as pessoas que têm uma modulação vagal boa, a pressão faz assim, o batimento vai caindo. E aí você levanta. Esse é o saudável. Quando a gente está deitado e relaxado, aí vem a meditação e toda essa coisa da yoga, que já tem vários trabalhos falando sobre isso, porque a gente faz uma modulação vagal mesmo. Então, tem vários testes.
manobra de valsalva, teste sudomotor, até biópsia de pele nas desautonomias com alteração de fibra fina. Então, é uma investigação neurológica e cardiológica em alguns pacientes, tá? E complexa, não é uma coisa tão fácil. O tilt test, ele caiu também, já todo mundo conhece, caiu na boca do povo, né, que a gente fala, porque é um teste que eu consigo reproduzir em tempo real, eu provoco essa desautonomia ali naquele momento e vou entender qual é o modelo desse paciente. Mas, como todo teste de laboratório, nem sempre eu vou reproduzir a causa do desmaio do paciente. Ali é um mecanismo hipotensor que ele tem. Se isso é só isso que é a causa do desmaio, eu não tenho como saber. Então, é um método, como é um método complementar, ele tem que ter um raciocínio. Então, quem vai para o teste de inclinação? Quem você já investigou cardiopatia, já investigou arritmia, já viu que não tem que fazer uma ablação ou fazer um cateterismo, botar um stent, é um paciente que tem realmente um distúrbio vasomotor, hipotensivo ou bradicárdico por ação extrínseca do sistema autonômico. Essa é a indicação clássica do tilt. Que inicialmente a gente fazia só para o vaso vagal, hoje eu consigo identificar os modelos desautonômicos com um exame simples. Que é simples, mas eu tenho uma aparelhagem com pletismografia digital, batimento a batimento. Eu não posso fazer isso medindo a pressão no braço. E é um software caro. Então, poucos locais estão fazendo como se tem que fazer. Além disso, o método, ele mostra toda a bioimpedância. Então, eu vou raciocinar. Esse paciente tem uma falha do retorno venoso, ele tem uma hipovolemia ou ele tem uma alteração de resistência vascular. Porque o tratamento é diferente, né? Ou ele tem as duas coisas, ele pode ter as duas coisas. Ele pode mudar o modelo desautonômico durante a nossa avaliação. Então, quando eu vejo o modelo, é queda de resistência, queda do débito cardíaco, tem as duas coisas, eu já vou raciocinando as doenças que esse paciente pode apresentar, tá? A gente pode fazer dosagem de catecolamina no sangue, deitado em pé, que também já me dá um modelo desautonômico, se é excesso de catecolamina, se é baixa de catecolamina. Por exemplo, na atrofia de múltiplos sistemas, que é uma doença neurológica grave, esse paciente não tem alteração periférica da captação da catecolamina, então é normal o exame, né? A ressonância cerebral que vai ser alterada. Então, o cardiologista, junto com o neurologista, a gente vai chegar a uma conclusão em relação ao diagnóstico desse paciente. O teste respiratório, muito fácil de fazer. Quando a gente respira fundo, a gente aumenta a frequência cardíaca. Quando a gente expira profundamente, a gente reduz. Então, se o paciente tem uma variabilidade alterada, eu já começo a entender que ele tem uma modulação vagal alterada, num teste simples, que é um teste respiratório. Valsalva é um método que a gente usa para avaliar o sistema simpático. Então, o paciente faz uma expiração forçada, né, a 40 milímetros de mercúrio, e a gente vai acompanhando pressão e batimento. E aí você tem uma curva normal. O paciente com disfunção simpática, ele não consegue fazer o aumento da pressão, o overshooting da fase 2. Então, ele tem, da fase 4, ele tem alteração da fase 2 e da fase 4. E nesse equilíbrio barorreflexo entre aumento da pressão e queda do batimento, queda da pressão e aumento do batimento. Então, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Se a minha pressão cai, o meu batimento tem que aumentar. E vice-versa, tá? Então, existem softwares também para a gente medir se essa variação está normal, tá? Com tudo isso, a gente diz assim, existe um teste que avalia? Não existe. A gente tem que usar um arsenal de investigação, investigar o sono, como vocês fazem, e é muito importante essa liga do sono. Eu não sabia nem que existia uma liga do sono. Então, olha só, como a gente está engatinhando ainda, né? Sabia que ele trabalhava com sono, mas é uma coisa muito maior e tem muito campo para se trabalhar com isso, né? Análise espectral. Análise espectral é uma coisa interessante, você consegue ver a variabilidade da frequência cardíaca nas 24 horas ou naquele momento que você está analisando ali o paciente. E, de novo, a gente tem frequências que mostram a ativação do vago e frequências que mostram a ativação do simpático. Então, aqui uma variabilidade normal durante o dia, a minha frequência tem que variar. Esse aqui é um doente desautonômico. Ele não varia a frequência cardíaca, ele não tem modulação vagal. Esse paciente, além de ter uma doença neurológica, ele vai ter um risco cardiovascular maior. Tá dando para entender, gente? Então tá bom, senão vocês me interrompem. E hoje, os métodos de imagem. Então, eu consigo, com uma cintigrafia com o IBG, que infelizmente o material está suspenso, a compra no Brasil, então a gente está numa fase sem essa. A gente tem um artigo recentemente de Covid publicado, quando eu estava ainda no Copstar trabalhando com o pessoal do IDOR, que é
o paciente tem denervação cardíaca. Alguns pacientes pós-Covid têm alteração cardíaca, que no futuro esses pacientes podem ter uma cardiopatia dilatada? Sim. Eles podem ter uma arritmia mais séria, porque eles têm alteração do sistema nervoso no coração. E a gente consegue mapear isso também com a imagem. Então, a gente tem muita satisfação de falar que, depois de algum tempo de luta, a gente conseguiu ter o primeiro departamento de desautonomia e cardioneurologia da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Eu estou na presidência. Foi difícil até unir as pessoas para isso. Porque toda novidade tem uma resistência, normal, né? E a gente tem que vencer essa resistência. Provavelmente, quando o primeiro departamento de arritmia nasceu, o cardiologista falou, mas eu sei arritmia, para que precisa um departamento de arritmia? E hoje a Sociedade de Arritmia é uma das maiores do Brasil, né? Porque são pessoas realmente super especializadas. Então, essa interação entre o coração e o cérebro, ela tem uma importância, e o sono, como o sono não vai contribuir, né, para essa informação. Se o sono alterado, ele desmodula o sistema simpático vagal. A base de tudo, né? Então, é isso que eu tinha para falar. Estou aberta às perguntas. Me ajudem na divulgação desse departamento, né, de cardioneurologia. Eu vou falar da Liga do Sono também. Ana, muito obrigada. Eu acho que a aula foi maravilhosa. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu muito sobre a questão da desautonomia. A gente imagina que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada, né? Então, é, é, mais uma vez, eu te agradeço bastante. Foi super. Não, foi ótimo. Essas últimas duas reuniões, acho que o Fernando, mais uma vez, dando. Só assunto bom. Só assunto interessante. Queria abrir as perguntas. Quem tem alguma dúvida? O pessoal de casa também, né? Eles estão escutando, né, Rafael? Quem estiver participando também, se quiser mandar alguma pergunta pelo chat. Só um minuto. Aqui, Andréia. Parabéns, acho que todo mundo aprendeu. Eu sou neurologista de formação. E aí, quando chegam esses pacientes com, enfim, tontura, síncope, né? É uma epilepsia, uma crise atônica, é uma cataplexia, onde é que a gente está? E aí a gente pede um tilt test. Eu sei que é vasto, mas para você dar uma palhinha, a interpretação do exame, quer dizer, chega esse exame para a gente, o que valorizar e como se direcionar depois desse laudo. Olha só, o que é interessante, que quando eu comecei a fazer o tilt test, isso já tem mais de 20 anos, os meus primeiros que indicavam o exame eram neurologistas, justamente porque durante muitos anos, muitas crianças tomaram anticonvulsivante desnecessariamente, até porque o sintoma de algumas epilepsias era muito parecido com o sintoma da síndrome vasovagal. Então, era um desconhecimento, né? Aquela alteração áurea do estômago, né? O enjoo, todos os pródromos. Pois é. Então, assim, era natural que a gente começasse, e até alguns neurologistas duvidavam, mas esse exame não vai me ajudar em nada. E o que acontece com todo o exame complementar? Eu preciso saber interpretar. Quando eu tenho um especialista que faz o exame, o que ele precisa fazer no laudo, que é o que eu falo muito, eu fiz muito treinamento na Reddor, né? E a gente continua fazendo, mas a gente precisa colocar isso de uma forma que o clínico que esteja vendo o exame entenda o que você está querendo dizer. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Até porque os modelos são diversos e a gente está vendo interações. Eu posso ter um paciente com taquicardia postural e vasovagal no mesmo exame. Então, a pessoa que está dando laudo, ela precisa ter uma boa aparelhagem, primeiro, para poder fazer um bom diagnóstico. Então, sem pletismografia digital, não tem como. Porque se o paciente chega a 5 de sistólica, como é que eu vou medir a pressão no braço? Não dá. Então, assim, eu sempre usei tecnologia de ponta, desde que eu comecei, e algumas vezes, pelo interesse comercial, vamos aumentar, vamos usar eu fui sempre contra, e não me arrependo, tá? Mas a gente tem
pouco aparelho que tenha registro da Anvisa, então na verdade, mais difícil. Então, quando você vai pegar um laudo, a primeira coisa que você tem que olhar é se foi feito com pletismografia digital. Porque senão você começa, não vai te ajudar. É uma coisa que pode ser, pode não ser. A gente usa bioimpedância, o que encarece o exame, mas você consegue ver o modelo no momento do sintoma. Então, eu tenho várias coisas. Eu levanto a cama, eu posso ter uma hipotensão ortostática inicial, que, nos primeiros 3 segundos. Isso pode ser medicamentoso, pode ser desidratação, tá? Normalmente não é uma doença, normalmente é uma causa extrínseca. Se a hipotensão é mais tardia, ou seja, queda da pressão no início da inclinação, esse paciente tem uma desautonomia mais grave. E se essa hipotensão ela é gradativa, o exame todo, o paciente vai caindo, caindo e a frequência é reta, esse paciente tem uma coisa chamada hipotensão ortostática neurogênica, que é um péssimo prognóstico autonômico, ou seja, é o finalzinho da doença. E se ele tem um Parkinson com esse modelo, você já sabe que neurologicamente é um paciente que você vai ter que intensificar todas as medidas. Você vai ter que pesquisar o sono, você vai botar ele numa fisioterapia diária, porque ele já tem um final, significa final de vida ali daquele sistema, né? E tem o vaso vagal, que é aquele que vai desmaiar no final. E tá tudo normal, o exame ele fica conversando com você, fala assim, doutora, tá me dando um calor, aquela áurea do calor, ou um enjoo, então é muito marcado, é uma coisa reflexa, faz assim, ó, tum, volta à cama, acabou. E alguns pacientes fazem a sistolia, esse aqui é pior, né? Eu já peguei 30 segundos, então é uma parada cardíaca. Só que não é uma parada cardíaca, porque ela melhora com volume, Trendelenburg e ventilação, onde esses baroreceptores e mecanoreceptores, eles recebem o volume, eles entendem que está tudo bem, que não é mais uma emergência, e recuperam o tônus simpático e o batimento volta. Então, foi difícil no início entender que isso não era uma coisa para botar marca-passo. Então, hoje a gente tem cardioneuroablação, que é um procedimento descoberto por um brasileiro em São Paulo, Dr. Pachon, que você vai com o catéter, ele modula o gânglio, você modula o sistema autonômico. Isso é uma coisa em evolução. A gente não sabe a longo prazo também o que vai acontecer com esse sistema autonômico se você ficar queimando muito ali o gânglio. Eu, particularmente, vou indicar só o paciente que realmente está muito refratário. E quando a gente começou, a gente botava marca-passo. Só que o marca-passo não resolve, porque ele tem uma modulação de vasodilatação também. Então, lembra, não é só um batimento baixo, não é só uma sistolia. Né? Então, a gente começou a entender que eu tinha que botar o marca-passo e tentar entender se tinha também hipotensão. Então, tem paciente que vai para o marca-passo, mais idoso, e que tem que fazer o tilt depois, porque ele continua a desmaiar, ou continua a ter tonteira. Ele fala, doutora, eu botei esse marca-passo, não me adiantou nada. É porque ele não tem só o modelo bradicárdico. Então, hoje a gente fala de fenótipos. São os fenótipos bradicárdicos e os hipotensores. Então, o que o tilt vai te dar é esse cenário. Esse paciente, quando fica em pé, a frequência aumenta como tem que aumentar, a pressão cai ou não cai, como é o modelo da curva, né? Então, quando a gente dá o laudo, eu tento ser muito descritiva no laudo e sempre dou um áudio lá para o médico que está me mandando. Ó, eu vi isso, é assim, assim, eu dou assim porque normalmente são pessoas que estão me referenciando para eu fazer o exame. E acho isso muito importante. Então, é um tratamento muito individualizado. O que eu falo com os neurologistas? A gente precisa. Hoje eu tenho no Procardíaco um time de neurologistas fantásticos. Então, alguns pacientes eles mandam para mim, Ana, isso aqui é desautonomia. E outros eu mando para ele, ó, tem alguma coisa que tal aqui também. Então, às vezes eu tenho que fazer o tilt com eletroencefalo. Então, já tive uma criança recentemente, que na verdade era uma psicogênica, tá? Desmaiava, convulsão, convulsão. Quando você vê desmaio o tempo inteiro, você já começa. Mas não tem jeito, a gente tem que investigar. E aí, durante o tilt, o que acontece com a psicogênica? Tá tudo normal, fluxo normal, bioimpedância normal, pressão normal, e a pessoa tá se jogando da cama. Então, quem desmaia, quem tem desautonomia, não tem força nem para fechar o olho, desmaia de olho aberto. Então, você começa a ter, por isso a importância do vídeo, né? Então, na investigação da desautonomia, o neurologista é a nossa linha de frente. Ele vai olhar e vai dizer, ó, não tem nada neurológico, o cérebro é normal, não tem atrofia de múltiplos sistemas, não tem demência de Lewy, enfim. Ou tem e tem disfunção autonômica, né? Mas esse paciente, ele precisa ter um bom clínico, um bom neurologista, e aí ele chega pra gente normalmente assim, olha, não sei o que ele tem, tá tudo normal. E aí a gente vai avaliar esses dados que eu mostrei para você. E mesmo assim, você não consegue falar assim, é isso e acabou. Então, é um paciente para ser acompanhado, né? Então, eu faço um protocolo
com 3 visitas em um ano, parou de desmaiar, vai fazer só a manutenção. Ele começa a aprender que tem que beber mais água, que tem que evitar o álcool, né? Que tem que dormir com CPAP. Tem que dormir com CPAP, não tem jeito. Agora, quem consegue controlar um CPAP? Vocês. Eu não sei fazer isso, nem quero aprender. Então, é, é uma integração de especialidades e por isso que eu amo trabalhar com isso, porque eu fiz uma especialidade, cardiologia, arritmia, mas eu gosto de clínica médica. Eu gosto de ver o contexto todo clínico. Então, para quem gosta de clínica médica, essa área é uma área integrativa. Agora está na moda falar de integrativo. Mas é um sistema que não tem como. Como que eu vou dizer que não é? Se o que eu penso, isso é uma coisa que estão estudando muito. Como uma pessoa vê sangue e o coração para de bater? E é um nível de fobia tão alto que eu tenho que ir para o psiquiatra também. Então é maravilhoso, né? Porque as mudanças de humor, as doenças psiquiátricas, quanto tem a ver com esse sistema aí que a gente não está sabendo, não sabe quase nada sobre o cérebro. Quem diz que sabe? Nem o neurologista sabe, né? Entendeu? Então é isso. O tilt test, ele vai me mapear o comportamento pressórico e a tendência hipotensora, que pode ser por vasodilatação arterial ou por capacitância venosa reduzida. Então, se eu tenho um paciente com hipovolemia e sequestro venoso aumentado, é diferente de um doente que tem uma disfunção autonômica no simpático e não consegue contrair o vaso. É totalmente diferente. Então, as pessoas estão botando tudo junto, tratando todo mundo igual. E os centros no mundo inteiro já fazem isso há muito tempo. A Sociedade Americana de Desautonomia tem 60 anos ou mais. E tem a Sociedade Europeia. Mas aqui é uma coisa. Eu lembro quando eu voltei do Canadá, a primeira aula que eu dei, o título era assim: Desautonomia. Afinal, o que que é isso? É assim, afinal, Ana, o que que você está inventando aí? Porque é mais uma coisa para a gente estudar, né? E é complexo, mas é o caminho, não tem jeito. Porque a gente está envelhecendo, as doenças cardiovasculares são as doenças mais prevalentes, a maior causa de morte no planeta, né? Então a gente reduz o colesterol, a gente diminui o peso, faz exercício, mas se a gente não estudar o estresse mental sobre o sistema cardiovascular, se a gente não falar sobre saúde mental e sono, né? Não consegue fechar, a conta não fecha, né? É isso. Eu sempre mando pro neurologista, ó, vê se não tem nada neurológico. Tira da reta e pronto, né? E às vezes a doença vem depois. Então, muitos pacientes com hipotensão postural, a hipotensão postural é o primeiro prenúncio. E aí você vai acompanhar, abre um Parkinson lá na frente. É. Então, a hipotensão postural é um marcador, né? É um marcador de queda, um marcador muito importante. E é fácil. Bota o paciente deitado, mede a pressão, mede o batimento. Bota ele em pé. Ah, doutor, tem que ficar em pé? Tem. Então é isso, é a questão de hábito, né? Fazer um comentário bem de otorrino. Acho que todos os otorrinos que estão aqui presentes, eles devem ter pensado na síndrome vasovagal que a gente vê quando tira o splint nasal no pós-operatório. Acho que todo otorrino já teve um paciente, geralmente do sexo masculino, na grande maioria das vezes, quando você tira o splint nasal, o paciente faz uma vasovagal, desmaia. Eu já tive paciente que teve liberação esfincteriana, e tive paciente que convulsionou, mas eu acho que todos os otorrinos devem, né, na vasovagal, a clássica da otorrino é o pós-operatório, quando tira, é só de tirar, né, um dispositivo que a gente usa e a grande maioria dos homens acaba tendo. E assim, uma vez eu tive que dar uma aula. Existem diferenças entre os sexos, né? Homem e mulher. E eu li um artigo que falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. As mulheres, elas procuram ajuda em desmaio. O homem não desmaia. Que isso? É coisa de macho, né? É coisa de mulher desmaiar. Então teve uma fase que os homens desmaiavam, mas eles não procuravam ajuda. Então começou a se achar que a mulher desmaiava mais, porque tem a menstruação, porque o coração da mulher é menor, porque ela é mais hipovolêmica. E eu falei, peraí, deixa eu ver isso direito que eu tenho que dar uma aula. Na verdade, não. E eu vejo muitos homens também com distúrbio vasovagal ou outras desautonomias, né? Agora, o perfil feminino tem correlação com algumas questões pela questão hormonal, né? Mas o homem também, a narcolepsia com queda de testosterona, né? Então,
Homem e mulher desmaiam igual, tá, gente? E nessa aula eu botei um vídeo no final que eram vídeos de casamentos. E adivinha quem desmaiava mais no casamento, o homem ou a mulher? O homem. Então, o momento, toda mulher sonha com casamento, mas nem todo homem está preparado para casar. Eu acho que é mais ou menos essa mensagem. Então, vai depender do estímulo de estresse mental. Então, a hipersensibilidade do seio carotídeo, da gravata, é bem interessante. Parabéns, Ana, maravilhoso, como eu já esperava, né? Agora, Você me chamando, eu tive que fazer. não é? Mas eu não esperava nada diferente de você. Acho que assim como os cardiologistas de alguns anos para cá, já há vários anos para cá, passaram a prestar mais atenção no sono e passaram a mandar o paciente mais para fazer uma polissonografia ou para investigar com o médico de sono, o inverso tem que ser verdadeiro. A gente que é médico de sono, que o paciente procura a gente, principalmente paciente idoso, que vem com muita queixa de sonolência, principalmente de fadiga, e que tem aquele non-dipper, que você às vezes não acha uma apneia tão grande, a gente tem que começar a pensar que esse paciente pode ter uma desautonomia, que não depende nada do sono. Às vezes o paciente vem pra gente com uma queixa que falaram para ele que podia ser do sono, e o idoso às vezes não dorme bem mesmo, e às vezes você acha mais uma fadiga do que uma sonolência, e a gente esquece de examinar o paciente com a pressão sentado, deitado, em pé, ortostática, ou ver a variação de frequência cardíaca simples em um consultório, seja com oxímetro, seja com contagem do pulso, e começar a encaminhar esse paciente também para investigar mais autonomia com o cardiologista. Acho que é via de mão dupla aqui, né? Assim como vocês estão pensando mais no sono, o médico do sono tem que começar a pensar mais também se o coração não está ali como principal e não só como secundário, né? A gente tem muito essa noção, né? Claro. Olá, boa noite. Eu sou Cristiane, sou otorrino. Estava aqui conversando com a Raquel. Muitos pacientes também com queixas de vertigem, né? Que acham que é labirintite, né? Então, esse cuidado, né? E essa visão de que às vezes não é da nossa parte, mas que precisa ser investigado e até conversado com o paciente. Você começa a conversar, ele vai te dando algumas dicas, né? Então, essa do teto preto. História é um ponto-chave aí. Sim. Boa noite. Boa noite, meu nome é Bruno, sou fisioterapeuta. E ele está desenvolvendo um protocolo exatamente em cima do que foi apontado aí hoje, pacientes com desautonomias, então até então era muito utilizado a prescrição de exercícios, mas não necessariamente exercícios com periodização. E fizemos uma revisão e encontramos muito pouco material, muita pouca pesquisa fundamentando resultados positivos dos exercícios livres sem a periodização de carga. E em cima disso, está uma linha de pesquisa desenvolvendo um trabalho com o paciente com desautonomia com periodização de carga. Então, trabalhar com esses pacientes com exercícios com incremento de esforço lineares em protocolos. E desenvolvemos um protocolo. Estamos ainda em dados preliminares de resultados e, na verdade, a gente vai mudar para uma segunda fase agora do protocolo para uma análise de se vai perdurar ou não os resultados. Mas o que a gente tem encontrado é que pacientes com desautonomia, em que, quando submetidos a exercícios periodizados com incremento de carga, eles apresentam melhores significativas aí da estabilidade clínica do paciente. Então, do otorrino que eu acho interessante. Eu também tenho a minha otorrino de bolso, né? Que é a pessoa que eu mando a vida toda. Que é minha médica, eu operei o colesteatoma e a partir daí ela. Mas a gente vê uma correlação entre cinetose, né? Distúrbio vagal e labirintite também, né? E as alterações de cristais, porque é um sistema integrado e você tem ativação simpático vestibular. Então,
Aquele paciente que é todo investigado e continua com a tonteira é um grande pepino para a gente, porque nada melhora aquela tonteira. E a gente faz todos os testes, dá tudo negativo, e esse paciente tem uma depressão ou tem um quadro de doença, de ansiedade extrema. Então, lembrar que o psiquiatra também é importante nessa hora. Vários pacientes com diagnóstico de TDAH que trataram e melhoraram a tonteira. Então, na verdade, a gente está numa área difícil que a gente tem que se ajudar. Então, durante esses 20 anos, eu fui puxando as pessoas junto comigo e indico, eu não tenho o menor medo de mandar os pacientes, ó, vai lá no fulano, porque eles voltam, né? O Fernando me devolve o paciente já resolvido, mas a gente precisa de uma equipe que esteja atuando junto, porque se um falar, não, isso é labirintite, o outro falar, não, isso fica aquela briga e o paciente no meio. Então, a principal queixa deles é que os médicos não se entendem. Porque o médico não se comunica. Cada um olha o ouvido, o outro olha o cérebro, outro olha o coração. Não é meu, não é seu, não é dele. Se o paciente for chato, então não é de ninguém. Então, é difícil. Investigação de tonteira, você pode fazer todos os exames específicos e não descobrir uma causa da tonteira. Mas quando o paciente tem desautonomia, ele tem mais labilidade desse sistema, tem mais chance de cinetose, tem hipotensão postural, que baixa o fluxo, né? Então, a gente às vezes tem que tratar tudo, um pouquinho de cada coisa. Você trata a ansiedade, trata a labirintite, coloca os cristais no lugar, faz uma reabilitação vestibular, manda ele fazer exercício, beber água. A pessoa praticamente tem que ter uma mudança comportamental que eu vejo hoje no consultório, para mim, é o mais difícil. O nosso maior desafio é dizer, olha, você tem que mudar o seu estilo de vida. Mas eu tenho que trabalhar, eu trabalho 15 horas por dia, 16, durmo 4, acordo 3 horas da manhã para correr na lagoa. Mas tá com labirintite, tá com tonteira, tá com palpitação, é o seu corpo dizendo, olha, tem alguma coisa errada, né? E aí vem as questões também das infecções, as viroses, não? A gente tem muita processos inflamatórios crônicos, a queda da imunidade do idoso, a gente tem que falar de vacinação. Então, dá um super trabalho, mas é isso, é o paciente que e aí ele vai melhorando, é fantástico. Eu tenho assim algum tempo de acompanhamento de pacientes de 10, 20 anos, que você realmente, quando ele vira a chave, ele entende que depende muito dele também essa melhora, a coisa vai. E a gente fica assim, uma vez ao ano fazendo a manutenção. E são pacientes que jamais eu fosse imaginar. Eu vejo assim, tô indo viajar, sabe? Eram pacientes que não tinham vida, não qualidade de vida nenhuma. Aprenderam a lidar com a sua desautonomia, entender qual o seu limite e reabilitar. Então é muito bacana o resultado. Seja que tem que botar marca-passo, fazer ablação, sei lá o quê. Mas o que a gente pega, esse paciente já fez tudo. Ele tem 90 anos, ele já fez ablação, já botou stent, já botou marca-passo e ele continua tonto, né? E aí você, com medida, usar meia elástica, aumentar, levantar a cabeceira da cama, beber tanto de água por dia, usar um CPAP, você começa a modular esse sistema, né? E depende muito da nossa determinação, porque esse paciente, ele normalmente não quer aderir a isso, ele quer um remédio. E não tem um remédio. O remédio é adjuvante. Os remédios que a gente tem é o Florinef, né? E o outro que a gente usa muito, que é a amidodrina, tem que importar porque não tem Anvisa. Então, a primeira coisa que eu falo na consulta, olha, não existe um remédio para isso. O remédio é um adjuvante, quem vai tratar a sua doença é você. Então, vamos lá. Quantas horas de sono? Ih, doutora, não durmo bem há 100 mil anos. E não quer dormir bem. Não quer ter esse trabalho. Não, mas eu tenho 3 gatos, eu ouço cada coisa, gente. Não sei se vocês devem ouvir também. O gato dorme no meu quarto e ele acorda para fazer xixi. Eu falei, olha só, o gato tem 7 vidas, você não tem não. Você tem uma vida só, não é? Então, assim, é a nossa cultura, são os mitos, né? Isso tudo tem que ser trabalhado. Então, sem uma ajuda de uma psicóloga, a gente indica muito a terapia cognitiva comportamental. Não tem como. A insônia também. A primeira linha de tratamento é essa. Fala aí. A gente tem 2 psicólogos aqui no grupo, só de A gente tem sono. dificuldade de dizer, olha, isso aí não sou eu que vou te ajudar. É. Veio. Covid longo, a gente deu. Agora no Congresso Brasileiro de Bioquímica teve uma mesa só de hipótese, que é uma tarefa de oposição.
Foi maravilhosa, veio o Murilo, que é esse que eu fiz no treinamento, a Denise Achux, São Paulo, então, assim, devastador. Mas tem reabilitação, e normalmente é auto-tratada. Os quadros virais, eles tendem a melhorar. Essa é a nossa, assim, é o lado bom disso, é a esperança. Bom, gente, acho que foi muito, muito rica a apresentação e essa discussão pós. Eu acho que se alguém tiver mais dúvida depois, acho que só tirar. Acho que a Ana fica à vontade, né? Fica à disposição. E, enfim, mais uma vez agradeço a presença de todo mundo. Acho que todo mundo da diretoria agradece. E para nossa última reunião desse ano, para ano que vem, a gente seguir com tudo, tá? Obrigada, gente. Bom jantar.